O homem ficou horrorizado ao descobrir que o pé de galinha que ele havia deixado no prato começou a beber álcool. Em um piscar de olhos, o licor da mesa foi completamente absorvido pelo pé de galinha. A cena estranha o deixou boquiaberto. Ele logo percebeu que aquele pé de galinha não era algo comum. Intrigado, ele colocou o pé de galinha em um recipiente hermético e o guardou na geladeira. No entanto, quando abriu a geladeira novamente, o pé de galinha havia desaparecido. Incrédulo, ele começou a procurar por toda a casa até que, para sua surpresa, encontrou o pé de galinha no chão da sala, tomando sol. E o mais estranho, o pé havia crescido um dedo. Movido pela curiosidade, o homem estendeu a mão para tocar o pé de galinha, e foi quando ele agarrou seu dedo. Para surpresa de todos, o homem não ficou assustado. Pelo contrário, decidiu criar o pé de galinha como um animal de estimação. No entanto, ele não imaginava que o crescimento do pé seria tão rápido. Em apenas 6 horas, ele já havia se transformado em um braço inteiro. Curioso para ver no que o pé de galinha iria se transformar, o homem colocou o braço no congelador para acelerar o processo de crescimento. Depois, trancou o congelador e foi dormir. No dia seguinte, enquanto bebia água, ouviu um barulho vindo do congelador. Ao verificar, ele descobriu que o cadeado havia sido quebrado e que o braço tinha desaparecido. Vendo uma janela quebrada, ele soube que o braço havia escapado. Um sentimento de vazio tomou conta dele. Naquela noite, o homem foi acordado por um estrondo. Armado com uma pistola, ele se aproximou do barulho, apenas para encontrar sangue ao redor do congelador. Reunindo coragem, ele abriu o congelador e ficou aterrorizado com o que viu. Uma criatura coberta de sangue, com o coração pulsante à vista. O braço que ele criava agora era parte dessa criatura. Na mão do monstro havia uma mecha de cabelo, e ele percebeu que esse era o mesmo pé de galinha que tinha fugido. Logo, o homem notou um coração pendurado em uma prateleira de metal. Antes que pudesse reagir, ouviu batidas na porta. 2 policiais apareceram e mostraram uma foto de sua ex-esposa, informando que ela havia sido brutalmente assassinada 2 horas antes e que seu coração havia sido arrancado. O homem imediatamente fingiu estar devastado e pediu que os policiais encontrassem o assassino rapidamente. Depois que os policiais foram embora, o homem trocou de expressão. A verdade era que sua ex-esposa frequentemente o traía, e seus filhos sequer eram seus de verdade. Agora, com o monstro tendo se vingado dela, ele sentia uma estranha satisfação. Porém, enquanto ele se alegrava com a morte da ex-esposa, o monstro saiu correndo do congelador e começou a vasculhar a casa. Embora assustado, o homem percebeu que o monstro não tinha intenção de machucá-lo. Então ele relaxou e começou a conversar com a criatura.